do primeiro quirodáctilo, que é o polegar, né? Lembrando que eu estou usando a palavra quirodáctilo porque ela é uma terminologia mais técnica, né, que você ouve muito na anatomia, quando você estuda anatomia. Porém, hoje a gente já observa uma migração para facilitar as coisas. Então, muitas vezes você recebe o pedido na sala de exame, né, e está escrito lá pelo médico raio-x do primeiro dedo ou raio-x do polegar, né? Mas é importante a gente saber toda a terminologia utilizada para esse primeiro dedo. Então, eu posso falar primeiro quirodáctilo, ou polegar, ou primeiro dedo. Eu já recebi pedidos de exame, né, com todas essas três terminologias, que são as terminologias que são utilizadas no meio. Ok? Então, é por esse motivo que eu adotei a terminologia quirodáctilo, mas com essa ressalva. Você pode receber, no caso do primeiro quirodáctilo, você pode receber o pedido escrito ou raio-x do primeiro dedo ou raio-x do polegar. Aqui nós temos dois quadros demonstrando as incidências de rotina. Primeira coisa, o que são as incidências de rotina? Tá? As incidências de rotina são aquelas que a literatura determina como as incidências básicas para aquela estrutura anatômica. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um livro de posicionamento radiológico, né, seja ele de que autor for, a maioria dos principais que a gente tem, né, os mais respeitados na área da radiologia de posicionamento, eles vão colocar que são necessários para o primeiro dedo no mínimo 3 incidências radiológicas. O objetivo dessas incidências é demonstrar esse dedo em posições diferentes para que o médico radiologista ele consiga olhar todo o osso, né, e a estrutura do dedo em si, de todos os ângulos possíveis. E desse modo ele determinar se existe ou não uma patologia naquela estrutura anatômica. Então, por isso que nós sempre utilizamos mais de uma imagem na hora de fazer o exame de uma determinada estrutura anatômica. Então, são raros os exames dentro da radiologia que você faz apenas uma incidência radiológica. É necessário que você dê uma visão da estrutura em diferentes ângulos. E é por esse motivo que nós temos, né, as incidências de rotina, no mínimo em 3 incidências. Uma ressalva que é importante colocar é que quem determina a rotina de cada serviço é o médico radiologista. Então, por exemplo, eu posso ter um médico radiologista em um determinado serviço que fale assim, não, para mim só precisa fazer só o PA ou o AP e o perfil externo. Não precisa fazer a oblíqua, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, naquele serviço, o médico radiologista determinou que toda vez que o técnico receber um exame para raio-x de polegar, ele vai fazer apenas 2 incidências. Então, ok, ele é o chefe do serviço, ele é que vai, né, dar o laudo e ele determinou que aquele exame, a rotina para aquela estrutura são apenas essas 2. Pode acontecer também o contrário, pode acontecer que o médico ele determine que além dessas 3 incidências que a literatura recomenda como rotina, pode acontecer que esse médico radiologista acrescente uma outra incidência que ele, na concepção dele, considera importante e ele passe a acrescentar também aquela incidência como rotina. Então, na verdade, quem determina as incidências de rotina de cada serviço é o médico radiologista. Tá? Então, eu quero deixar isso bem claro, porque as incidências que eu estou colocando aqui como rotina são as incidências recomendadas pela literatura. Então, por exemplo, quando você vai estudar para um concurso público, é de fundamental importância que você observe no edital se aquele concurso ele está citando uma referência bibliográfica. Porque a partir do momento que ele cita uma referência bibliográfica, você tem que levar em consideração
as incidências de rotina daquele autor, porque também existe, de autor para outro, uma variação no que ele considera rotina e no que ele considera complementar. A grosso modo, no geral, costumam ser as mesmas incidências, às vezes com uma pequena mudança na terminologia. Isso também acontece, mas no final são palavras que são sinônimas. Quando você pega um autor, observa a terminologia usada por um autor ou por outro, você observa que são palavras sinônimas. Então, quando a gente estuda para um concurso público, eu preciso observar se no edital existe uma referência bibliográfica. Se existir, eu preciso seguir os estudos baseados naquela referência bibliográfica. Agora, se o edital não te dá uma referência bibliográfica, eu recomendo sempre que você utilize um livro ou uma literatura que seja aquela literatura mais conhecida no meio. No caso da radiologia, nós temos 2 livros que são muito conhecidos, que é o Bon Trajet, que é o Tratado de Posicionamento Radiológico, que é uma edição muito completa, agora ele já está na 9ª edição, E nós temos o livro do Antônio Biasoli, também, que é um livro bem completo, também são os 2 principais autores que tratam de posicionamento radiológico aqui no Brasil, que são os livros disponíveis aqui no Brasil. O Antônio Biasoli, ele é carioca, ele é aqui do Rio de Janeiro, o livro dele é excelente. E o Bon Trajet, ele é um livro que foi traduzido para o português. O autor não é brasileiro, E ele é um livro que foi traduzido para o português, mas ele é um livro que é utilizado como referência para esses estudos em vários países do mundo. Então, somente essas ressalvas, para que fique bem claro que essas incidências de rotina que eu estou sugerindo aqui, elas foram baseadas no livro do Biasoli e no livro do Bon Trajet. Então, está de acordo com a literatura mais atualizada. Ok? Então, vamos lá para o que interessa realmente. As incidências de rotina para o polegar, eu posso utilizar essas 3 aqui. Então, significa o seguinte: chegou um pedido para você na sala de raio-x e está escrito lá, raio-x do primeiro quirodáctilo, ou raio-x do polegar, ou raio-x do primeiro dedo. Aí você já pensa quais são as incidências que eu preciso fazer. Chegou para você, a primeira coisa que você vai analisar, que você vai fazer são essas 3 incidências aqui de rotina. Então, você vai fazer um PA ou um AP, vai fazer um perfil externo e vai fazer uma oblíqua anterior externa. Ok? E nós temos aqui, eu coloquei 2 incidências complementares. Essas incidências, existem mais incidências complementares, além dessas 2 que eu coloquei. Mas eu fiz um apanhado das principais incidências que costumam cair no concurso público, até porque o objetivo desse material é auxiliar os estudantes que estão ingressando nesse caminho da radiologia, mas também auxiliar aquelas pessoas que precisam se atualizar na parte teórica do posicionamento radiográfico para passar no concurso público, para estudar para um concurso público. Então, essas 2 incidências complementares, o método de Robert modificado em AP e o PA com estresse do polegar do esquiador, que é chamado método de Folio, são incidências que já foram cobradas em alguns concursos públicos. Geralmente, quando é cobrado, eles utilizam o nome, como por exemplo aqui, método de Robert, o método de Folio. Então, eles costumam utilizar o nome da pessoa que descreveu essa incidência ou que criou os parâmetros técnicos para essa incidência. Então, da onde é que tiraram esses nomes aqui? Esses nomes são nomes de pessoas que desenvolveram todo o parâmetro técnico para aquela incidência com o objetivo específico de estudar algo
específico naquele segmento anatômico, tá? Então é fundamental que, se você estiver se preparando para um concurso público, que você conheça pelo menos as principais incidências complementares e os parâmetros técnicos dessa incidência, ok? Então vamos lá, continuando. Então nós temos aqui, ó, quais são os parâmetros radiográficos que nós vamos utilizar para fazer raio-x do polegar. Uma coisa que nós precisamos sempre observar é o seguinte, né? Se eu estou fazendo raio-x do polegar, o primeiro metacarpo ele precisa estar demonstrado na íntegra. Eu não posso suprimir nenhuma parte do primeiro metacarpo, né? Porque nós precisamos lembrar que o primeiro dedo, né, o polegar, ele tem duas falanges, a falange distal e a proximal. Do segundo ao quinto dedo, nós temos três falanges: falange distal, falange média e falange proximal. E nós temos 5 metacarpos: primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Então, como eu estou falando aqui do primeiro dedo, né, o primeiro metacarpo ele precisa estar demonstrado na íntegra na imagem. E além do metacarpo, é importante que o trapézio, que é um osso do carpo, né, que fica logo abaixo do primeiro metacarpo, que ele também apareça na imagem. Por que isso? Por que precisa aparecer o trapézio também? Porque no polegar é muito comum fraturas na base do primeiro metacarpo. Dependendo do tipo de trauma que o paciente sofreu, né, é absolutamente comum a existência de fratura na base do primeiro metacarpo. Essas fraturas são conhecidas como fratura de Bennett, tá? Então, por isso que é importante. Então, quando eu faço um raio-x do primeiro dedo, que é o polegar, o que precisa aparecer na imagem? Precisa aparecer a falange distal, a falange proximal, o primeiro metacarpo na íntegra e o trapézio. Lembrando que o trapézio é um osso que faz parte dos ossos do carpo, tá? Outra coisa que a gente precisa observar: o polegar ele possui uma implantação diferente dos demais dedos da mão. Então, se você colocar sua mão espalmada aí agora em cima da sua mesa e observar, você vai observar que a forma que o polegar está implantado em relação aos demais dedos da mão é uma posição oblíqua. E por ser uma posição oblíqua, né, ele possui um posicionamento diferente dos outros 4 dedos, né? Então, o que eu uso de posicionamento para o polegar é diferente do que eu vou usar para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto dedo. Por que são diferentes? Por conta da maneira que o polegar está implantado nas mãos. Ele ocupa uma posição oblíqua na mão. Então, por isso que o posicionamento para ele é diferente dos demais dedos. Ok? Bom, então aqui nós temos, né, o primeiro posicionamento para polegar, que é o PA, que é o posicionamento imposto anterior. E aqui nós temos duas formas que nós podemos utilizar para esse posicionamento. Uma coisa que é importante a gente observar é que o chassi a ser utilizado, né, o receptor de imagem a ser utilizado, ele tem que ser apropriado ao tamanho da estrutura que eu vou radiografar. Então, a sugestão aqui de chassi que nós temos para radiografar o polegar seria um chassi 13 por 18 ou 18 por 24. Lembrando apenas de um detalhe: quando eu faço um raio-x, né, no sistema digital, eu vou radiografar uma imagem por chassi. Então, significa que se eu usar um chassi lá 13 por 18 ou 18 por 24, eu vou fazer uma incidência em cada chassi, tá? Quando eu trabalho com um raio-x analógico,
né, que é aquele raio-x convencional, que você vai usar filme dentro do chassi, que você vai passar por uma processadora e vai revelar um filme, o que eu preciso observar é que eu posso fazer todas as incidências num único filme. E aí, nesse caso, eu vou utilizar a colimação para determinar, né, quais os segmentos do filme que eu vou utilizar. Então, por exemplo, nesse caso aqui desse PA, né, eu posso fazer o PA aqui nessa posição, posso fazer o perfil externo aqui do lado, né, e na parte inferior do chassi eu posso fazer a oblíqua, tá? Então significa que eu vou fazer as 3 incidências num mesmo chassi, utilizando o mesmo filme. Mas como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso utilizando a colimação. Então, eu vou colimar a estrutura anatômica ali, né? E depois eu vou reposicionar o polegar do paciente aqui no próximo espaço que eu deixei disponível em perfil. Vou colimar em volta e depois vou posicionar aqui na parte inferior a última incidência e vou colimar em volta. Então, é uma forma que nós temos para fazer as 3 incidências num único filme radiográfico, e é a maneira correta de se fazer no raio-x analógico, no raio-x convencional, justamente porque você precisa economizar filme. Eu não posso pegar 3 filmes, né, e fazer uma incidência em cada filme, porque eu vou estar dando prejuízo para o serviço. Então, nesse caso, é fundamental que eu aproveite ao máximo o filme que eu estou utilizando para fazer as 3 incidências no mesmo filme. Quando eu trabalho com o raio-x digital, é totalmente diferente. Nesse caso, eu vou fazer uma incidência em cada filme, tá? E isso se justifica pelo fato de que quando eu vou jogar essa imagem para o computador, essa imagem pode ser ampliada pelo médico. Então, quando eu faço uma imagem por filme, o médico vai ter uma facilidade de ampliar imagens e observar com melhor detalhamento essa imagem ampliada na tela do computador dele. Se eu fizer da mesma forma que eu faço na radiologia convencional, né, quando o médico começar a ampliar a imagem, ela vai ficar cheia de pixel e vai perder qualidade. Se eu fizesse as 3 incidências aqui, ó, no raio-x digital, conforme o médico vai aumentando essa imagem ela vai perdendo qualidade. Então, por isso que nós costumamos fazer uma incidência por filme, tá? Por chassi, desculpe, uma incidência por chassi, quando a gente fala da radiologia digital, tá? Então, eu sempre vou escolher um tamanho de chassi apropriado ao tamanho da estrutura anatômica que eu estou radiografando. A colimação, ela é fundamental, né, para ser usada, então eu preciso colimar o exame. Quando eu colimo o exame, eu diminuo a radiação secundária dentro da sala de raio-x, diminuo a radiação secundária no paciente. Então, utilizando a colimação, eu me protejo e também protejo o paciente contra um excesso de radiação desnecessária, tá? Então, toda vez que eu fizer um exame, eu preciso fechar a colimação em torno da estrutura que eu estou radiografando. Nesse caso, é o polegar, então eu vou fechar em torno do polegar a minha colimação. Lembrando que eu preciso incluir, né, falange distal, falange proximal, o metacarpo e o trapézio que vai estar aqui no punho, ok? Então precisa ser incluído todas essas estruturas na imagem. Eu prefiro, né, apesar da literatura sugerir esse posicionamento também, eu prefiro sempre utilizar esse aqui. Por que eu prefiro utilizar esse? Porque geralmente, né, eu sempre tenho pedacinhos de isopor que eu utilizo na sala para apoiar as estruturas anatômicas do paciente.
Então aqui você observa que foi colocada uma espuma onde o paciente apoia, né, o polegar para a gente fazer a incidência em pôstero anterior. Poderia ser um pedaço de isopor, eu sempre tenho algum pedacinho guardado lá nas gavetas da sala de raio-x, para a gente conseguir posicionar, né, com maior conforto para evitar que o paciente, né, saia dessa posição. Tem como fazer sem esse apoio? Sim, tem. Eu poderia colocar a mão do paciente nessa mesma posição que você está vendo aqui na imagem, sem esse apoio. Mas a chance do paciente se movimentar e a imagem não ficar uma imagem de qualidade, ela é maior. E aí, nesse caso, você teria que repetir o exame. Então, quando você dá o suporte, o apoio para a estrutura que você está radiografando e você dá conforto para o paciente, a chance dele se mexer, a chance dele sair do posicionamento é menor. E a chance de você precisar refazer o exame também diminui. Então, toda vez que eu for posicionar um paciente, eu preciso pensar se o paciente está confortável naquela posição. Porque se ele não estiver confortável, a chance dele sair da posição que você colocou é muito grande. E aí você pode ter que precisar repetir o exame, né, e fazer aquele trabalho de novo. Tá? O raio central, né? Quando a gente fala de raio central, é aquele raio que tem, né, os fótons de radiação em uma quantidade maior, é o que vai dar a qualidade da imagem. Então, o raio central, quando eu faço raio-x de polegar, ele vai entrar perpendicular ao filme, né? O que é um raio perpendicular? É aquele que faz um ângulo de 90 graus com o chassi. Então, observa que ele vai entrar perpendicular, quer dizer, ele faz aqui uma angulação, né, de 90 graus em relação ao receptor de imagem, ok? Então, ele entra perpendicular. E vai entrar na primeira articulação metacarpo-falangiana. Então, observe que para eu saber que articulação é essa, preciso saber a anatomia. Então, eu tenho, né, falange distal, falange proximal, metacarpo. Então, a articulação metacarpo-falangiana é aquela onde, né, a falange proximal se articula com o primeiro metacarpo. Então, é em cima dessa articulação que vai entrar, né, o raio central. Observe que na sua mão, se você olhar aí, você vai perceber que é exatamente o meio da estrutura anatômica. Então, o raio central, ele sempre vai entrar no meio da estrutura anatômica. Então, observe que quando eu coloco, né, o raio central no polegar nessa incidência em PA, eu vou estar colocando exatamente no perpendicular, entrando na articulação metacarpo-falangiana, que corresponde ao meio da estrutura que eu estou radiografando, ao meio do segmento anatômico que eu estou radiografando, tá? Aqui eu coloco uma sugestão de fatores radiográficos, tá? Essa sugestão de fatores radiográficos vocês conseguem encontrar no livro do Biasoli, do Antônio Biasoli. Então aqui é uma faixa aproximada. Por quê? Porque vocês sabem que cada aparelho de raio-x ele tem uma constante diferente. Então, dependendo da constante do aparelho, eu vou precisar aumentar um pouco esse KV ou diminuir um pouco. Então, o regime radiográfico ele está diretamente ligado à constante do aparelho de raio-x que eu estou utilizando. Então, pode ser que tenha serviço que eu precise usar 45 de KV e pode ser que tenha serviço que eu precise usar 50 de KV ou até um pouquinho mais, 55 de KV para fazer um raio-x de polegar. Tá? Essa variação de KV ela está relacionada com a constante do aparelho. Então, que fique claro, aqui é uma sugestão de fator radiográfico, não é uma regra. Eu preciso refletir e analisar que tipo de aparelho que eu estou usando,
qual é a constante daquele aparelho que eu estou usando para eu saber exatamente qual é o KV que eu vou usar para aquele exame. E o MAS também, ele dá uma sugestão aqui, né, de 4 MAS, né? Tem aparelho que eu vou precisar usar 5 MAS, pode ter aparelho que eu vou precisar usar 6 MAS, então vai depender também, né, de que aparelho que eu vou estar utilizando. Né? Então, por isso que eu estou colocando que é uma sugestão. E sempre, gente, quando eu estou fazendo raio-x de mão, de dedo, eu vou usar, né, a distância de 1 metro, né, do objeto para o raio, né, para a ampola de raio-x. Então, a distância, né, vai ser de 1 metro de distância que eu vou manter o raio central da estrutura anatômica que eu estou radiografando, tá? E eu vou usar, observem aqui, né, o chassi diretamente sobre a mesa de exame, já o chassi com a estrutura anatômica direto sobre o chassi. Eu não preciso usar grade, né, que é no caso o book, nem o book mural e nem a gaveta da mesa, para filtrar radiação secundária, porque essa estrutura tem menos de 20 centímetros de espessura. Eu só uso grade antidifusora, né, que é a grade que filtra a radiação secundária que está presente no book mural e na mesa, quando a estrutura anatômica tem mais de 20 centímetros de espessura. Então, nesse caso, eu preciso filtrar a radiação secundária para obter uma imagem de melhor qualidade. No caso de estruturas anatômicas que têm menos de 20 centímetros de espessura, eu vou usar essa estrutura posicionada diretamente sobre o receptor de imagem, sem a necessidade de uso de grade antidifusora. Então, é por isso que aqui no PA de polegar nós estamos utilizando o polegar diretamente posicionado sobre o receptor de imagem. Bom, então aqui a gente vai observar a imagem que foi obtida a partir daquele posicionamento, né, que nós temos ali do polegar em PA. Então nós temos a primeira falange, né, que é a falange distal, depois a segunda falange, que é a falange proximal, o metacarpo e o trapézio aqui embaixo. E as 3 articulações bem abertas, bem definidas. Observem que o polegar está muito bem alinhado, né? A qualidade do contraste da imagem está muito boa. A gente consegue observar com detalhes todos a borda da estrutura óssea. Né? Então, é uma imagem similar a essa que nós temos que obter, né, com qualidade. Então, observem que aqui a gente consegue visualizar todas as estruturas, inclusive as 3 articulações. Né? A articulação interfalangiana, a articulação metacarpo-falangiana e a articulação carpo-metacarpiana. Né? Então, observem que está muito bem alinhado. Só um detalhe que nós temos que observar, que eu não comentei no slide anterior, eu vou até voltar aqui um pouquinho, é que quando a gente utiliza esse posicionamento, o polegar ele vai ficar afastado do receptor de imagem, e isso vai promover uma magnificação da imagem. Né? Como o raio-x se propaga de forma cônica, então nós vamos ter uma magnificação da imagem. Né? Porque, como regra na radiologia, a gente vai sempre procurar posicionar a estrutura anatômica o mais próximo possível do receptor de imagem, para manter essa estrutura o mais próximo possível do tamanho real, para que não haja magnificação. Nesse caso desse posicionamento, né, o inconveniente é justamente esse. Por haver esse afastamento do receptor de imagem, nós vamos ter uma magnificação da imagem. Tá? E essa magnificação ela não é uma coisa que vai comprometer o exame, né? Mas a gente tem que estar atento a isso também, porque dependendo do que o médico quer observar, talvez, né, seja melhor eu utilizar esse posicionamento, porque nesse caso eu não vou ter magnificação da imagem, uma vez que o polegar está bem próximo do receptor de imagem, ok? Mas no geral, eu nunca tive a necessidade de usar esse posicionamento quando eu fiz raio-x de polegar. Até porque 90% dos casos, quando você faz um raio-x de polegar, o médico teve algum trauma, o médico quer verificar se houve alguma fratura. Então,
para fratura, a gente consegue ver muito bem, sem nenhum problema mais, mesmo tendo essa magnificação da imagem quando eu uso esse posicionamento, ok? Só para fazer uma complementação que eu não havia falado sobre isso. Então, é só, mais até do que a gente posicionar bem o exame, posicionar bem o paciente na hora de fazer o exame, nós temos que observar, né, a qualidade da imagem que foi obtida. O bom técnico, ele posiciona bem o paciente, faz um exame de qualidade e sabe avaliar também se esse exame, se esse raio-x, ele está com os fatores radiográficos adequados, o contraste está adequado, o posicionamento está correto, todas as estruturas anatômicas estão presentes na imagem, então nós temos que avaliar são esses detalhes, tá? Lembrando que técnico em radiologia não dá diagnóstico, então a gente não tem que estar preocupado se tem fratura, se não tem, se tem alguma coisa, né, alguma patologia, não é essa a nossa preocupação. A nossa função enquanto técnico em radiologia é posicionar o paciente corretamente, né, evitar repetições de imagem, proteger o paciente e a nós mesmos da radiação espalhada na sala de exames e analisar e saber avaliar a imagem e observar se o posicionamento está correto e se todas as estruturas anatômicas necessárias estão presentes na imagem, para que não haja supressão de nenhuma parte, nenhuma estrutura anatômica importante para aquele exame que foi pedido pelo médico, ok? Aqui nós temos, né, o polegar em ântero posterior, que também pode ser feito, tá? A vantagem do exame do polegar em ântero posterior é que, diferente do PA, ele nesse caso não vai promover uma magnificação da imagem. Então, se o paciente tiver em boas condições de conseguir fazer esse posicionamento, ele é recomendado por conta disso, porque ele não vai, né, não vai acontecer aqui nesse caso a magnificação da imagem como acontece quando a gente faz em PA, tá? Então é uma coisa que a gente pode levar em consideração também. Então, basicamente, os fatores técnicos e radiográficos são exatamente a mesma coisa do PA. A diferença só é que, nesse caso, eu posiciono o polegar em AP. Observem que o polegar está bem alinhado, né? Ele está centralizado, está corretamente. Se vocês observarem aqui nessa imagem, né? Observem aqui, ó, o paciente consegue também colocar, né? Ela não está tão alinhada como essa, mas também nesse caso, se o paciente não conseguir ficar tão bem alinhado, sim, não vai haver nenhum problema em fazer dessa forma, mas o ideal, né, aquele técnico que é mais perfeccionista, ele vai tentar fazer de tudo para que o polegar do paciente permaneça bem alinhado, né, centralizado no exame, tá? Mesma coisa, o raio vai entrar perpendicular ao receptor de imagem, né, na articulação metacarpo-falangiana. Lembrando que eu tenho que incluir todas as falanges, né, a falange distal, a proximal, tenho que incluir o metacarpo e tenho que incluir o trapézio nessa imagem, tá? E a colimação é a mesma coisa, eu vou colimar a imagem incluindo toda a estrutura anatômica que eu preciso radiografar. Então, tem que incluir as falanges, tenho que incluir o metacarpo e tenho que incluir o trapézio aqui na base do metacarpo, né? Então, a gente tem que observar esses detalhes. Então, aqui tá até eu coloquei a observação. A vantagem do posicionamento em AP de polegar é diminuir a distância do objeto filme, né? Justamente quando eu diminuo a distância objeto-filme, eu evito a magnificação da imagem. Observem aqui que os fatores radiográficos permanecem os mesmos, com as ressalvas que eu já havia falado anteriormente, tá? Que isso vai variar de acordo com a constante de cada aparelho, tá? Aqui nós temos, né, a imagem que foi obtida com o posicionamento em AP.
Se a gente observar, a gente vai perceber que ela não fica tão alinhada como o posicionamento em PA, né? Porque o paciente tem que fazer um giro do membro superior inteiro, então tem muitos pacientes que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, né? E observem que as articulações também não ficam tão abertas quanto o posicionamento em PA, mas a vantagem desse posicionamento é que não há magnificação da imagem. E as estruturas que a gente observa nesse exame são exatamente as mesmas do posicionamento em PA. Tá? Então aqui a gente tem a falange distal, a falange proximal, o metacarpo e o trapézio presente na imagem, que são as estruturas que precisam aparecer na íntegra, sem supressão de nenhuma parte delas. Tá? Se você fizer o exame e suprimir, né, a pontinha aqui da falange, você vai ter que repetir. Então a gente tem que estar atento na hora de colimar para incluir todas as estruturas que são necessárias estarem presentes nesse exame. Tá? E aqui a gente consegue ver um ossinho sesamoide, né, presente aqui na imagem. Tá? Então basicamente são as mesmas estruturas que a gente consegue observar. Aqui nós temos o posicionamento em perfil. Tá? Por que a gente chama de perfil externo? A gente tem que lembrar sempre, quando a gente está falando de posicionamento radiológico, a nossa referência é sempre a posição anatômica, né? E na posição anatômica, a parte que está em contato com o filme radiográfico aqui, que está em contato com o receptor de imagem, é a parte externa da estrutura, né? A parte interna seria essa que vai fazer a junção aqui com o segundo dedo, né? Então, a parte que está em contato com o receptor de imagem, né, é a parte externa do polegar. Então, por isso que a gente, né, denomina esse exame de perfil externo, né? Ou também pode falar só perfil, não tem problema nenhum, mas eu faço questão de colocar que é o perfil externo, até para a gente fixar e memorizar também o porquê dele ser externo, porque é a parte que está em contato com o receptor de imagem que vai servir como referência, como base para o nome da incidência. Então, se é a parte externa que está em contato, então eu tenho aqui um perfil externo, ok? Observem que a gente alinha bem também o polegar, né? Ele fica bem alinhado, bem centralizado na placa. Isso é super importante. Uma coisa importante também é você curvar levemente, né, os outros 4 dedos do paciente, para servir como um apoio. Quando você faz essa curvatura e apoia os dedos do paciente aqui na borda da placa, ele vai ter mais firmeza e a posição vai ser mantida da forma que o técnico colocou. Tá? Então, isso é importante também. Você sempre, quando for posicionar um paciente, observe se ele está confortável naquela posição. Se você coloca o paciente posicionado numa posição desconfortável, é provável que até você chegar atrás do biombo para dar o X, ele já saiu da posição inicial que você colocou. Ok? O tamanho do chassi é o mesmo, né? 13 por 18 ou 18 por 24, né? O raio central também vai entrar na articulação metacarpo-falangiana, porque corresponde ao meio da estrutura. Então, tem que aparecer no perfil exatamente o que aparece no AP e no PA, que é o que? A falange distal, a falange proximal, o metacarpo e o trapézio. Então, o que a gente faz quando vai colimar o exame? Para colimar o exame, eu vou, incluir toda a estrutura que precisa aparecer na imagem. Falange distal, falange proximal, o metacarpo e o trapézio aqui na base do metacarpo. Tá? Como eu já disse nos slides anteriores, quando eu estou usando, né, a radiografia analógica, o raio-x analógico, que é aquele que eu uso filme radiográfico, eu posso fazer a divisão no chassi para incluir todas as estruturas no mesmo filme, todas as imagens no mesmo filme. O AP ou o PA, né, vai depender de qual das duas incidências você vai realizar. Você não precisa fazer as duas, ou você faz o AP ou você faz o PA. O perfil externo e a oblíqua. Tá? Então a gente sempre observa esse detalhe. Se eu estiver fazendo no digital, é um chassi
para cada incidência. Então, são 3 incidências que eu vou fazer, eu vou usar 3 chassi, um para cada incidência, ok? E os fatores radiográficos permanecem exatamente os mesmos, né? Até porque até no perfil a espessura do polegar ela não há uma variação, né, de espessura, é basicamente a mesma espessura. Então eu continuo usando os mesmos fatores radiográficos, com aquela ressalva de que vai depender também da constante do aparelho, né? Essa variação de KV e de MAS que foi colocado aqui, sugerido aqui pelo Biasoli, ela pode mudar, né, de acordo com o aparelho que você está utilizando para fazer o seu exame. Bom, aqui a gente tem a imagem que é obtida com o perfil externo do polegar, né? Então observe aqui, né, que eu tenho a falange distal, né, a falange proximal, o metacarpo e o trapézio aqui na base do metacarpo. E aqui eu ainda consigo visualizar 2 ossos sesamoides, né, que estão aqui na articulação metacarpo-falangiana. Né? Observem que as articulações também elas ficam bem visíveis. Tem outro ossinho aqui sesamoide aqui, ó, nas articulações interfalangianas, né? E as estruturas todas estão nítidas e aparecendo perfeitamente na imagem. Então, a gente toda vez que faz o exame tem que observar se está completo, se não suprimiu nenhuma parte do que precisa realmente aparecer na imagem. E aqui nós temos a oblíqua, né? Oblíqua anterior externa. Por que oblíqua? Porque o polegar está numa posição oblíqua em relação ao receptor de imagem. Por que anterior? Porque é a parte anterior da mão que está em contato com o receptor de imagem. Por que externa? Porque é a parte externa do polegar que está em contato com o receptor de imagem. Então, sempre eu tenho que observar o que está em contato com o receptor de imagem. Então, oblíqua anterior externa, é por isso que tem esse nome. Quando eu vou memorizando dessa forma, observando o posicionamento, entendendo por que tem esse nome, eu paro de decorar para entender o posicionamento. E isso faz muita diferença na hora de memorizar a terminologia própria da radiologia. Diferente do perfil, observem que aqui a mão do paciente ela fica espalmada. E isso, naturalmente, quando você espalma a mão, você já tem o polegar numa posição oblíqua. Se o paciente curvar levemente esses 4 dedos, eu jogo o polegar para uma posição em perfil. Então é importante, né, eu observar em que posição que eu estou colocando esses 4 dedos do paciente, porque se eu curvar um pouquinho esses dedos, eu tenho um perfil de polegar. Se eu espalmar a mão do paciente em cima do filme, como eu estou fazendo aqui, eu tenho uma oblíqua. Né? Então é bem simples fazer o posicionamento de polegar, não tem dificuldade nenhuma. Os parâmetros técnicos são os mesmos, né? Tamanho do chassi 13 por 18 ou 18 por 24, o raio central vai entrar perpendicular ao filme, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o receptor de imagem, e vai entrar na articulação metacarpo-falangiana da mesma forma. Tudo igual, tem que estar incluído tudo a mesma coisa, né? Falange distal, falange proximal, metacarpo e o trapézio. São as estruturas que precisam estar presentes na imagem, tá? Então, quando eu espalmo a mão do paciente, eu vou obter o polegar numa posição aproximada de 45 graus em relação ao chassi. Tá? E isso é importante porque vai dar uma outra visão para as articulações desse dedo e o médico vai conseguir observar se existe alguma fratura articular, né? Alguma fratura das articulações, ok? Os parâmetros técnicos são exatamente os mesmos, né? Porque, como eu já disse, não há diferença de espessura, né? Uma diferença significativa de espessura no polegar. Aqui nós temos, né, a posição oblíqua e nós temos as mesmas estruturas que nós vimos nos outros posicionamentos.
A única diferença, né, é que aqui a gente tem uma outra perspectiva de visão da estrutura. Então, por que eu tenho que fazer 3 incidências para polegar? Porque eu estou girando esse dedo e, né, vamos dizer assim, radiografando em diferentes posições, em diferentes ângulos, para dar uma visão na totalidade dessa estrutura anatômica para o médico poder avaliar o todo dessa estrutura e verificar se existe alguma patologia. Ok? Então a gente observa as mesmas estruturas: falange distal, falange proximal, metacarpo e o trapézio aqui embaixo, tá? E repara como as articulações, né, elas aparecem bem, né, bem visíveis na imagem em oblíqua. Então o médico vai conseguir avaliar com muita qualidade quando o exame está bem posicionado e quando o regime radiográfico está adequado para aquela estrutura anatômica.